na praia, na serra, nos bares, ou no sertão, nos centros, no vento, no carro, ou de avião. Cursos de tapioca, arroz com feijão, mala, emoção, passagem na mão, história, memória e tradição, junto ou sozinho. Luz, câmera, mochilão. Nossa história de hoje começa por volta do século XVI, quando as margens do rio Ceara eram habitadas pela tribo dos potiguares, os primeiros a fazerem contatos com o mundo ocidental por causa do comércio de pau-brasil na região. Desde sempre, a várzea do rio Ceara, posteriormente rio Ceará-Mirim, foi ocupada, pois eram terras proveitosas para o cultivo de lavouras e pequenas criações de gado. No Rio Grande do Norte, a escravidão do povo preto teve início no século XVI, mas foi no século XIX que houve o aumento da presença africana por causa da produção açucareira. Os escravizados, provenientes da província do Maranhão, eram desembarcados em Mossoró, Areia Branca e Macau e vendidos aos grandes centros produtores de cana-de-açúcar da época, como Canguaretama, São José de Mipibu e, é claro, Ceará-Mirim. Graças à fertilidade das terras, Ceará-Mirim passou a ter uma população de mais de 3.000 escravos, a maioria de Angola. Com a seca de 1877 e a abolição em 1888, a população negra caiu para pouco mais de 200 pessoas. Mas um pouco antes disso, algumas comunidades foram fundadas por escravos fugitivos, como Coqueiros e Primeira Lagoa. E com elas, a resistência bravia as suas heranças culturais e religiosas, que permanecem até os dias de hoje. Pegamos a estrada rumo a Ceará-Mirim do século XXI, agora município da região metropolitana, a 34 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte, uns 40 minutos de carro. O mês de maio no Nordeste é fresco, com brisas constantes e sem aquele calor tão característico da região Nordeste. Centro Espírita de Umbanda do Cacique Tupinambá. O terreiro simples fica ao lado de uma igreja da Assembleia de Deus, uma vizinhança que gera uma convivência não muito amistosa, segundo os próprios moradores do bairro. Nossa cicerone da vez é Mila, filha de santo e representante do terreiro. Ela nos leva por um beco estreito que termina num quintal acolhedor e com uma família espiritual reunida. A advogada, que se tornou uma espécie de porta-voz do espaço, acredita que a devoção vem do senso de comunidade. Sempre foi e sempre será. Às vezes no mundo a gente anda como numa bolha, né? Os problemas sociais às vezes não importam porque a gente anda muito distante deles, né? É o dia a dia, o trabalho, a casa, os estudos. Mas quando a gente entra no terreiro, a gente começa a compreender o ser humano e o que interfere na vida das pessoas, né? E você é, vamos dizer assim, obrigado a lidar com os problemas que acontecem na sociedade. Então, a gente começa a ter empatia com o próximo, a gente começa a perceber que a vida das outras pessoas importa, né? Que os problemas são reais e que, de alguma forma, a gente precisa ajudar. Com um cachimbo na mão e um olhar reflexivo está Dona Zezita da Silva Oliveira, mais conhecida como Mãe Zezinha, a mãe da casa, a mãe grande. Com uma vida marcada por adversidades, encontrou na Umbanda o seu refúgio. Eu morava no Recife, cheguei ao fundo do poço de verdade. Terminei no lixão, porque com 3 filhos pequenos, meu marido me deixou e eu terminei no lixão. Tomei um porre, eu terminei em João Pessoa. Terminei em João Pessoa do jeito que eu estava em casa, de chinelo, do jeito que eu estava. Aí quando eu passei 3 dias dormindo, quando eu abri os olhos assim, eu estava dentro de um terreiro espírita. Esses 40 anos, vou dizer a você que eu sofri, que não foi brincadeira não. Mas eu permaneci firme, firme na minha fé, firme no que eu estava recebendo. Porque
porque do jeito que ele me trouxe de lá para cá, sem eu conhecer nada, eu confiei também. Sempre eu confiei nele, sempre, sempre, sempre. Sempre. Se a minha panela vai pro fogo, é por causa dele. Tudo na minha vida é ele. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o ar que eu respiro, é o cacique Tupinambá. Sem ele, eu não sou de nada. Logo na entrada, a imagem de Exu, tronqueiro ou guardião do terreiro. E eu pergunto por que de se representar o orixá da forma estereotipada construída pela Igreja Católica. Geralmente, os deuses dos vencidos viram demônios. Foi assim com o indígena, foi assim com o africano. O africano vem de lá e trouxe sua cultura. Então ele trouxe suas raízes. E aqui o Exu ele foi demonizado pela diversidade que Exu é mensageiro. Que o homem branco cristão daquela época, o europeu, ele morria de medo do diabo. Então eles começaram a figurar Exu como um diabo. Uma defesa. Botaram um chifre em Exu, botaram uma capa vermelha, encarnada, deram um tridente para Exu. Então aquilo fazia o homem branco ficar um pouco afastado. Antes do ritual, a equipe Mochilão foi convidada a tomar um cafezinho quentinho, com bolo preto, canjica, pamonha, isso tudo na cozinha da Mãe Grande. Um privilégio para poucos. Desculpa aí, então vou sair assim. Sinta-se em casa. Senta-se em casa. O dia da nossa gravação foi 14 de maio, um dia depois do famoso 13 de maio, registrado nos livros didáticos de história como da abolição dos escravos. Povos da Jurema, povos do Candomblé, povos da Umbanda, do Batuque, povos da tradição afro-ameríndia. Sofremos intolerância religiosa em pleno século XXI durante anos. Nós estamos aqui para combater essa intolerância. A festa dos Pretos Velhos é o momento mais esperado do ano. Não só pela nação umbandista, mas também por boa parte da comunidade que celebra, reverencia e cultua sua fé. A celebração nada mais é do que um momento do grito de resistência dos povos originários vindos da África. O ritual se inicia no comecinho da noite, com buquês de jasmim, o preparo do defumador, na afinação dos instrumentos, na troca do figurino, todos de branco, em homenagem aos pretos velhos, que são os orixás da sabedoria. O momento de reverência e de bênçãos à Mãe Grande começa com gente de todas as idades. A gira de couro feminino é puxado por uma voz masculina. Tem roda de Exus e de pombas giras. Dentro do espaço sagrado, todos descalços. Sapatos do lado de fora. As energias terrenas aqui não são bem-vindas. Não se pode cruzar as pernas, nem os braços e nem ficar na entrada da porta principal para não atrapalhar a entrada dos espíritos. E chega o momento de Exu entrar e ser muito bem recebido pelos médiuns. Em meio ao ritual tão cercado de intolerâncias, mais um momento de sincretismo religioso, com referências católicas. Vamos oferecer a prece a nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso anjo de guarda e aos nossos queridos pretos velhos. Lá vem os pretos velhos descendo do céu e Nossa Senhora cobrindo com fé. Segundo a Umbanda,
A defumação purifica o ambiente e promove uma limpeza espiritual nos presentes. Fim do primeiro ciclo das celebrações a Exu e a Pombagira. O terreiro é preparado novamente, dessa vez para receber os pretos velhos, os grandes homenageados da noite. Muitas bebidas e comidas de origens africana e indígena. Heranças de nós brasileiros, de um povo que carrega em sua trajetória um dos períodos mais vergonhosos da história do Brasil, a escravidão. Em retribuição, herdamos o seu melhor, sua comida, sua música, sua fé. Os pretos velhos são as entidades mais próximas de Oxalá, o Deus Supremo na Umbanda, sincretizado a Jesus Cristo, o Pai de todos, da harmonia, da paz, dono do céu e do ar. Os tão esperados pretos e pretas velhas são recebidos com cachimbos, chapéus de palha e muita comida à base de milho e macaxeira. E uma sabedoria ancestral lançada em palavras e bênçãos que nos remetem ao universo dos nossos avós e avós. Pegamos a estrada de volta para casa. A Ponte de Todos, que separa as zonas norte e leste da cidade, estava iluminada e cheia de cores. No coração da equipe mochileira, a sensação é de missão cumprida. Desmistificar, informar e mergulhar no universo de cultura, fé e devoção que precisa chegar ao coração de cada brasileiro. As pessoas quisessem conhecer, tomar conhecimento o que é a religião espírita, o que é a Umbanda. Para você que quer conhecer, se despir dos preconceitos e aprender, quer saber o que é Umbanda e Jurema? Vem para Ceará-Mirim, para o terreiro do Cacique Tupinambá. A gente só tem preconceito do que a gente não conhece. E quando a gente conhece, a gente vê que não é nada do que foi nos ensinado. Salve o nosso povo tradicional, salve as santas almas, salve o povo preto, salve o povo originário. Fique com a gente! Nossa bagagem é leve, mas cheia de boas viagens. Até a próxima! Não peça não, se filho vai rezador. Vovô vai bem, tu peça ajuda ao Senhor.